Gestão financeira, fluxo de caixa, sazonalidade anual. Esses são alguns temas que nós vamos abordar aqui dentro dessa oficina. E a oficina de hoje é a oficina número 59. Isso significa que nós estamos há 59 semanas consecutivas trazendo conteúdos nas nossas oficinas para os nossos tripulantes. Então, seja muito bem-vindo à nossa oficina 59. Hoje o tema, gestão financeira para lojistas de colchão. A ideia é que você feche o ano com chave de ouro e prepare o seu caixa para o ano que vem. Bom, para a gente iniciar, vou deixar aqui bem claro o que nós vamos tratar novamente nessa oficina. Nós vamos entender um pouquinho sobre a sua sazonalidade, repetindo o que eu já falei aqui. Nós vamos entender um pouquinho o que é fluxo de caixa e a importância dele, alguns tópicos, subtópicos dentro do fluxo de caixa ali também teremos. E nós teremos um exercício prático, alguns exercícios práticos para que você tenha uma clareza maior no financeiro da sua loja. Fechou? Vamos nessa? Para a gente iniciar, eu quero contar mais ou menos como funciona a sazonalidade de forma clara aí na sua loja. Nós passamos recentemente no mês de novembro, né? Eu decidi iniciar aqui no mês de novembro porque nós temos a nossa querida Black Friday. E como foi de costume, recordes entre os tripulantes do Instituto Veon aqui em vendas nessa Black Friday. Muitos clientes chegando, muitas vendas acontecendo, um investimento nas campanhas de marketing médio para alto. E a gente vê que nós conseguimos enxergar muitos resultados derivados desse movimento, que é um padrão de consumo social, né? As pessoas consomem mais no período da Black, porém a ideia, até para quem passou pelo método IV Black, foi se posicionar de uma forma estratégica numa temporada onde o consumo já é de fato latente, já é de fato presente. Não é mesmo? Porém, acabando a Black Friday, nós já estamos embarcando aqui em mais uma era comercial, mais um período comercial, que é o Natal. E o Natal, a gente não tem tanto movimento como a Black Friday, porém sim, muitas pessoas estão comprando na sua loja, muitas pessoas estão visitando, muitos curiosos. Por quê? Porque isso se estende até o final do ano. Essa cultura do consumo da nossa sociedade, ela inicia ali na Black Friday, no mês de novembro, e vai até o final do ano. Né? É um consumo que chega a ser cultural. As pessoas realmente tendem a comprar mais e você como lojista, você como empresário, se você está sendo estratégico e se posicionando da maneira certa, você com certeza está colhendo frutos dessa campanha que está sendo o Natal. Mas não se engane, ainda nós temos o fim do ano. O fim do ano ainda terá pessoas aí, né, o período de fim de ano, tanto no Natal quanto fim do ano mesmo, ainda terá pessoas buscando produtos para comprar. A gente vê vários relatos ali de nossos tripulantes que eles vendem bem no final do ano porque gera uma necessidade maior, tem visita em casa, tem parente e quer entregar sempre o melhor para os parentes ali. E o que acontece quando nós viramos o ano, nós iniciamos um novo ano, certo? Ali está ano novo, né? Mas ali é o fim do ano, né? Deveria ser. Início do ano. E exatamente assim que nós enxergamos os nossos tripulantes nesses últimos anos de Instituto Veon. Nós entendemos esse padrão. O momento em que a sazonalidade bate. A pessoa, como empresário, como gestor, ela fica perdida, ela fica um pouco preocupada e ela tende a tomar decisões precipitadas, né? Porque ela não consegue entender porque ela está assim, ela sempre culpa o mercado, sempre culpa a sazonalidade, sem ao menos ter dados comprovados que deixam claro isso. E a pergunta é, você também se sente perdido no início do ano na sua loja? Você sente que você está à mercê, está com o seu barco sem um leme, sem um timão para conduzir, e você sente ali que você está só navegando, só indo, só sobrevivendo, até passar esse período de sazonalidade, que alguns dizem que é após o carnaval? Para você, às vezes, o início de ano não é assim, não é esse cenário. Às vezes no início do ano aí você vende bem, você não se sente perdido. Porém, eu quis trazer esses períodos aqui, Black, Natal, Ano Novo e início do ano, porque isso representa o que nós chamamos de sazonalidade, que é como o mercado reage conforme os meses vão passando, conforme a temporada que nós estamos presentes, né? E é inevitável
o início do ano, para todo o setor comercial, de varejo, de vendas direta, a queda nas vendas. E eu tenho, de fato, pesquisado, até antes de fazer essa oficina aqui, isso é algo natural do mercado. Nós passamos por períodos de maior consumo e de menor consumo. Igual eu falei aqui, às vezes não é o exemplo da sua loja. Às vezes sua loja ela é muito bem em janeiro, fevereiro, março, porém chega um período que a sua loja ela cai no período de sazonalidade. Mesmo que seja pouco, ela dá uma queda nas vendas. E deixa aqui nos comentários, ou deixa aqui a sua expressão referente à sazonalidade. Se você acredita que você enfrenta e como você enfrenta a sazonalidade. O fato é que muitos tripulantes do Instituto Veon se veem dessa forma, perdidos, sem saber o que fazer e apenas esperando que algo aconteça. E para a gente entender melhor isso, nada melhor do que nós olharmos para trás. Tem uma frase do primeiro-ministro do Reino Unido, salvo engano, na época da Segunda Revolução Industrial, desculpa se eu falo o nome errado, tá? Winston Churchill, né? Ele falou exatamente essa frase que está aparecendo. Quanto mais longe olharmos para trás, mais longe conseguiremos enxergar a frente. E qual é a interpretação que eu fiz sobre essa frase e que eu trago aqui para o mundo dos negócios? A sua loja, o seu faturamento, o seu público, principalmente o seu cliente, ele passa por momentos e por padrões de consumo. E é muito importante que você tenha em mente como você identifica esses padrões. E não existe nada mais forte quanto você metrificar, entender, analisar, anotar os seus passos dados até chegar onde você está agora. Então, a pergunta que fica: quais os padrões da sua loja? Quais os padrões do seu cliente? Quais os padrões da pessoa que paga suas contas? Quais os padrões que você enfrentou nos últimos meses, nos últimos anos, nas últimas décadas? Alguns tripulantes têm décadas de loja aí, que você pode entender, que você pode enxergar como inteligência para a sua tomada de decisões no início desse ano. Qual de fato é os padrões que você vivencia dentro da sua loja? Nesse início do ano você entende, poxa, sempre o início do ano é fraco. Porém, quais dados você tem para você realmente consultar isso? Você apenas avalia pelo nível de faturamento? Ou você avalia pelo seu nível de energia entregue também? Você avalia pelo seu nível de comprometimento com suas campanhas de marketing, com o seu comprometimento no seu posicionamento, até mesmo na sua captação direta, né? Prospecção direta. Quais são os padrões que você enfrenta aí na sua loja de forma detalhada? Você consegue enxergar isso? Caso não consiga, nós temos aí um ponto de melhoria. E aqui eu trago um exercício prático, que é apenas para vocês visualizarem. Se você está vendo essa oficina e você ainda não tem acesso aos materiais que vai estar aqui, você pode entrar em contato com o Instituto Veon, aqui pelos comentários mesmos, que nós vamos estar disponibilizando para você que é empresário fazer essa análise. A ideia aqui é você utilizar a planilha do Instituto Veon, que nós vamos disponibilizar para você, para apenas a metrificação, apenas os dados de faturamento do maior tempo possível que você conseguir extrair. 2, 3, 1 ano, meses, não importa, 5, 10 anos, não importa. O que importa é que realmente você tenha visualmente claro e mapeado os dados e os faturamentos que você teve nos últimos anos. E isso basicamente é para você entender que a sazonalidade ela não é do mercado em geral. Muitas das vezes a sazonalidade ela é individual. Às vezes a sua loja tem um período que ela vende mais e vende menos, diferente do que outras lojas. E você só vai entender e conseguir visualizar isso com dados específicos sobre faturamento. E por isso que é importante você fazer essa retrospectiva dos meses, dos anos, enfim, que você conseguir, e deixar tudo organizado e planilhado. Assim vai ficar fácil da gente identificar padrões. E como que a gente identifica padrões? Como a gente faz assim uma projeção clara? Eu estou em desenvolvimento, porém o primeiro passo está em você organizar.
E visualmente você já consegue identificar alguns padrões. Porém, está em desenvolvimento e eu quero disponibilizar o time do Instituto Veon para fazer análise dessas métricas, para fazer a análise dessa planilha e entender com uma inteligência artificial treinada para fazer exatamente esse papel, que é projeções, insights e pontos de melhoria, sugestões para a sua melhor tomada de decisões no início desse ano. Ou no início da sua sazonalidade, do seu período baixo, comercialmente falando. Tudo parte do princípio da organização e da clareza. Então você, como empresário, como gestor, precisa ter essa clareza. Você precisa ter essa visualização clara dos dados da sua empresa, para você entender o que você fez antes ou o que você não fez. E a maioria das respostas estão exatamente na sua trajetória. Claro, trazendo novas ferramentas, novas tecnologias, novas estratégias, porém, muitas das coisas que você já fez no seu passado na sua loja, muitas não, praticamente todas, serviram para que você chegasse aonde você está. Então, não negligenciem a história da loja de vocês, não negligenciem a história dos dados e faturamentos que você tem na sua loja. Ok? E aqui a gente está falando sobre os padrões que você identifica na sua loja, de forma individual. Mas como o mercado está reagindo a isso? Como o mercado realmente está se comportando para esse início de ano, que foi o exemplo dado de sazonalidade, porém essas pesquisas você pode ter acesso e você mesmo buscar. E eu fiz uma breve pesquisa de como o mercado se comporta no início do ano e eu quero fazer uma questão para você. Na sua percepção como empresário, como o mercado se comporta no início do ano? Deixe aqui nos comentários a sua análise sobre o mercado. E nessa pesquisa que eu fiz, nesse caso que eu estou fazendo essa oficina, é para o setor moveleiro, é para o setor colchoeiro, eu identifiquei alguns padrões. E muitas das vezes essa sazonalidade é culpa de uma baixa de energia também vinda do empresário, pois ele saiu de um período de altas vendas de forma natural. É um período que o comércio em si ele está aquecido de forma natural. E isso deixa qualquer empresário, entre aspas, acostumado ou mal acostumado. A verdade é que é fácil a gente se acostumar com coisas fáceis. Porém, quando chega um período de baixa comercial, naturalmente falando, quando o mercado se reage dessa forma, ou a gente ouve que o mercado reage assim no início do ano, a nossa tendência é fazer menos, se acomodar à questão que o mercado está fraco e não fazer nada referente a isso. E você acompanha um mercado que supostamente está fraco, sendo uma pessoa fraca, um empresário fraco e uma loja fraca. Por isso que eu fiz essa pesquisa, para sair do meu achismo, do que eu acho que é verdade, e de fato a dados, a pesquisas reais. E o que o IEM trouxe para nós aqui? Que o setor moveleiro, no caso isso engloba ali o setor colchoeiro, está com uma projeção otimista, uma projeção promissora, como o IEM deixou ali bem descrito, para o ano de 2025. O setor moveleiro brasileiro demonstra sinais consistentes de recuperação em 2024. Isso é fato. Eu vejo isso também dentro do Instituto Veon. Muitos lojistas ressurgindo, reexplodindo em questão de faturamento, em questão de posicionamento no ano de 2024. E isso projeta um cenário promissor para 2025. Segundo o Instituto de Estudos e Marketing Industrial, IEM, a produção no setor deve crescer 7,1% até o final desse ano, enquanto as vendas no varejo apontam alta de 4,5%. Dados da Federação Industrial do Estado do Rio Grande do Sul revelam ainda um aumento de 8,9% na fabricação de novos móveis no ano, confirmando um reaquecimento do setor. Isso fazendo uma pesquisa, quem lembra das pesquisas do ano passado, ou sabia como estava reagindo o mercado à ressaca dessa pandemia, a gente via um cenário bem diferente. Então, o mercado em si, como indústria, está se preparando para um cenário promissor, está se preparando para um volume de vendas. E até mesmo o próprio consumidor deve estar se preparando. Por quê? Porque, de fato, a gente está cada vez mais próximo de facilidades, saindo cada vez mais do que foi a ressaca da pandemia. E você pode, às vezes, negar, mas a pandemia trouxe e tem cicatrizes até hoje dentro
do comércio brasileiro. Agora que você entendeu que o próprio setor, o próprio mercado está se preparando para uma fase promissora em 2025, o que você tem feito aí na sua loja? Será que você vai repetir os padrões de aceitar que o início do ano é fraco e não vai fazer nada? Pense sobre isso. Trazendo aqui uma segunda fase dessa oficina, agora que a gente entendeu mais ou menos a sazonalidade, como ela funciona e como o mercado está se preparando para o início do ano, a grande verdade é que para você ter uma projeção clara, você vai precisar fazer puxar desses dados. Por isso que é interessante essa aula, ela tem início, meio e fim. Uma linha de raciocínio que você precisa seguir e que não vai ser somente nessa aula que você vai encontrar as soluções que você busca. Porém, eu prometo que nessa aula você vai ter uma clareza de onde encontrá-las e eu vou entregar ferramentas para que você faça isso também. E a pergunta que fica, como está a gestão do caixa da sua loja? Como está a saúde financeira da sua loja? Você é quem é o responsável? Se não, você tem contato com o responsável e deixa isso de forma muito clara, você busca entender como empresário como está a saúde, como está o seu caixa, como está a gestão. E nós entramos aqui em 3 pilares da sua gestão de caixa. Claro, Nicolas, esses são os únicos pilares? Não. Porém, essa oficina montada aqui por nós do Instituto Vion, nós entendemos que isso aqui é os primeiros passos para quem às vezes não tem uma organização. Então, se você já tem essa organização, parabéns. Porém, a ideia também é trazer consciência renovada sobre essa organização. Então, fluxo de caixa, reserva financeira e prepare seu caixa para períodos sazonais são 3 pilares que você vai entender que são fundamentais para a saúde da sua loja. Para a gente iniciar, nós temos aqui o fluxo de caixa. E o que seria esse fluxo de caixa? Eu vou ser bem breve aqui, porque a ideia é trazer consciência e não se aprofundar em conhecimentos assim. Porém, a recomendação que fica é a seguinte. Eu estou trazendo luz para vocês aqui, como conhecimento, como termos. Porém, se você tem interesse e vê que faz sentido para você, eu recomendo que você pesquise mais sobre isso e estude mais sobre isso. Ou até mesmo nos pergunte mais sobre isso. Fluxo de caixa nada mais é que a gestão de toda a entrada e toda a saída de dinheiro dentro da sua loja, dentro da sua empresa. E isso, o fluxo de caixa ele pode ser aplicado tanto na sua pessoa física, no fluxo de caixa do seu Prolabore, da sua gestão pessoal, mas principalmente no fluxo de caixa ele é aplicado para lojas, empresas, enfim. E é você entender o quanto está entrando e o quanto está saindo. É você entender que quanto mais sai do que entra, você está no vermelho. Que quanto mais entra do que sai, você está ali com uma saúde, está no verde, digamos assim. E o fundamento aqui é você ter tanto aplicativos como software ou o famoso caderninho, para que você anote isso. E saiba, nós do Instituto Vion estamos preparando algo especial para quem é do nosso parceiro, para o empresário que é nosso parceiro, para que tenha essa gestão de caixa de forma muito mais leve. Então, é muito importante que você tenha um fluxo de caixa bem claro na sua empresa. Ah, Nicolas, mas eu não tenho. O que eu faço? Não comece e não queira começar grande. Inicie esse fluxo de caixa da forma que você consegue. Anotações em um grupo do WhatsApp, anotações em um caderno, anotações em um sistema, ou até mesmo ir atrás de um sistema de fluxo de caixa, ou até mesmo no sistema da sua loja tem um fluxo de caixa. Enfim, mas a ideia é que você tenha de forma clara o que entrou, o que saiu. E aqui eu estou falando o que entrou, é uma gorjeta a mais às vezes, é uma venda, enfim, tudo que entra dentro da sua empresa em questão de dinheiro. E o que sai é da mesma forma, é um salgado, é uma conta, é um fornecedor, é um entregador, enfim, não importa, você tem que ter de forma clara e descrita o seu fluxo de caixa. E todos os dias, ainda mais se você for gestor da sua loja, você precisa alimentá-lo e revisá-lo. Ok? Acredito que ficou claro para você o que é fluxo de caixa. Dando sequência aqui, nós temos uma reserva financeira. E o que é interessante? A reserva financeira, ela serve como um sintoma. E por que é um sintoma, Nicolas? Porque eu entendi que o sucesso ele fede, assim como o fracasso.
A bonança ela fede assim como a escassez. A prosperidade ela fede assim como a escassez também. E um empresário ter uma reserva financeira, ter ali um caixa de emergência, como alguns chamam, é um sintoma de sucesso. É um sintoma de uma gestão eficiente. Por quê? Porque, como você sabe, nós enfrentamos imprevistos, nós enfrentamos adversidades. E a reserva financeira ela é extremamente importante. Eu não vou aqui, repetindo, eu não vou aqui deixar claro para você qual a porcentagem ideal para você ter uma reserva e fazer essa retirada para uma reserva financeira. Porém, eu recomendo, se realmente você não tem, primeiro se organize. Primeiro se organize, que é o próximo passo. Primeiro se prepare. Porém, saiba que a consciência você está tendo agora. Uma loja, um empresário, uma empresa que tem uma reserva financeira, que tem um caixa emergencial, é uma empresa com sintomas de saúde. Porque esse empresário, esse gestor entendeu que o dinheiro de caixa não é um dinheiro que apenas tem que entrar e sair. Ele é um dinheiro que ele tem que entrar e ficar e se multiplicar e atender e servir o empresário quando necessário. Bom, não vou me aprofundar, lembrando que a ideia dessa aula aqui é passar uma guia, passar uma orientação para que o que fazer sentido para você se aprofundar em conhecimentos, porque eu tenho certeza que você é um tripulante que não gosta de viver apenas no raso. Você é um tripulante que navega e mergulha em mares profundos de conhecimento. Ok? Dando sequência aqui, nós vamos para prepare o seu caixa. Tá vendo como são 3 pilares que eu falei para você que são fundamentais? Primeiro, só para a gente dar uma recapitulada leve, se você tem um fluxo de caixa claro, isso fica fácil de fazer. Se você tem isso aqui, é sinal que você está fazendo isso aqui também. Preparar o seu caixa, eu coloquei em último, porém ele poderia ter sido colocado até em primeiro. Porque o prepare seu caixa nada mais é do que você vender e vender muito. Vender e vender muito. Ter a intencionalidade de você realmente extrapolar as suas metas. Ah, Nicolas, mas isso não é possível, eu estou sofrendo aqui já com o meu faturamento. Como você quer que eu extrapole as metas? É exatamente sobre esse pensamento que te limita. É exatamente esse pensamento que às vezes não proporciona para você a energia que você precisa para alcançar os seus resultados desejados. Então, a ideia do preparar seu caixa, trazendo aqui dentro do exemplo dessa sazonalidade de fim de ano, é você dar o seu máximo. É você pegar todas as estratégias que foi passado nas últimas oficinas, principalmente na última agora, que é como vender após da Black, né? Como seguir vendendo, aplicar consistência dinâmica, aplicar um posicionamento estratégico, aplicar um remarketing, aplicar um social selling com muita intensidade, para que você de fato tenha a certeza que fez o seu melhor para preparar o seu caixa, tenha a certeza que você realmente deu a cara a tapa, digamos assim. Então é muito importante que você venda. E agora imagina você preparando o seu caixa, tendo um fluxo de caixa realmente claro e objetivo, trazendo clareza de dados do que entrou e do que saiu. Você fazendo essa reserva, é natural que a saúde da sua empresa seja realmente... a saúde financeira da sua empresa seja realmente fácil de manusear, fácil de entender, fácil de gerenciar. Porque os dados, muitos empresários, ainda mais o empresário aí tradicional, ele negligencia um fator chamado dados. E quanto mais dados nós temos, quanto mais informações nós temos sobre o comportamento do nosso cliente, sobre o comportamento do nosso mercado, sobre o comportamento nosso mesmo como empresários, mais fácil, mais simples fica a tomada de decisões. Porque simples não tem nada a ver com fácil. Porém, quando você tem uma clareza sobre a saúde financeira da sua empresa, a sua tomada de decisões sobre investimentos ou avaliação de recursos fica extremamente mais simples. Concorda comigo? Acredito que sim. Esses são então os 3 pilares que vão deixar a sua saúde financeira ativa, viva. O coração da sua empresa vai estar batendo com saúde. Ok? Porém, nada disso é possível se você não buscar vender
E por isso que eu trouxe esse slide aqui sobre fechar o seu ano com chave de ouro. É sobre realmente você não parar para descansar agora. É sobre realmente você enfrentar. Na verdade, descansar você vai. A ideia aqui não é que você seja escravo do seu trabalho ou do seu negócio, mas sim a sua energia e percepção e liderança tem que estar alinhada para dar o seu melhor. Ainda mais num período de pré-sazonalidade, de pré-baixa comercial. Isso é o que o mercado nos aponta ao contrário até, né? Mas se você ainda tem esse pensamento, é importante que você saiba que todo mês é uma preparação para o próximo mês. Que todo fim de ano é preparação para o próximo ano. Que todo início de ano é preparação para o meio do ano. E toda ação que você comete ou se omite em cometer tem impactos diretos na saúde da sua empresa. E por que eu coloquei aqui feche o seu ano com chave de ouro? Porque isso tem a ver com o último slide, sobre preparar o seu caixa. Sobre preparar de forma intencional e antecipada. Uma vez que você já fez o mapeamento dos seus faturamentos, você entender que você fechar o seu ano com chave de ouro não é apenas ter um faturamento alto ou vendas altas. Isso é a consequência de uma energia alta. Isso é consequência de um foco alto. Isso é a consequência de um esforço alto. E essa oficina aqui, essa aula aqui, não é para trazer estratégias para você vender mais. Eu poderia até fechar essa aula com isso. Porém, a ideia aqui é falar e trazer consciência sobre a saúde financeira atual da sua empresa. Sobre a saúde financeira atual da sua loja de colchão, do seu negócio. E quando eu trago aqui o conceito de fechar o seu ano com chave de ouro, é como se eu já tivesse a certeza do que você precisa fazer aí. E com a clareza que você vai ter, se você fazer a planilha, se você seguir os passos passados nessa aula aqui, com certeza a sua tomada de decisões será muito mais simples. Você vai entender que você tem a possibilidade de vender de forma alta fora de períodos comerciais. Você vai entender que o seu posicionamento não é apenas para bonito. Seu posicionamento digital não é apenas para agradar ou gerar likes ou comentários. Você vai entender de fato o poder da consistência dinâmica e vai colocar em prática. Então, o conselho aqui é feche o seu ano com chave de ouro. E eu não estou aqui para passar um passo a passo. Sabe por quê? Porque eu confio em você como empresário, como empresária, como gestor, como gestora. E eu sei que você não está aqui nesse ano inteiro do Instituto Veon e não aprendeu nada. Você já sabe como vende mais. Você já sabe o que precisa fazer. E se você, já fiz e não deu certo, faça de novo. Veja o que errou. Peça ajuda. O Instituto Veon está aqui para isso. Mas tenha a plena certeza que nós somos uma ferramenta e estamos aqui para servir e potencializar você. Agora, não tem como nós potencializarmos pessoas que tendem a culpar sempre externos ao seu problema e não têm o poder da autorresponsabilidade. Porque nós temos aqui, e acredito que vocês também têm aí. Vocês participaram da oficina 44. Se não participou, já deixo aqui a sugestão que busque assistir essa oficina. Bom, para finalizar aqui essa aula, vamos recapitular um pouquinho do que foi falado, do que foi passado aqui para você. Bom, iniciamos com um exemplo prático de como funciona e como a sazonalidade impacta a minha loja, ou a sua loja, ou o seu negócio. Partimos então para o mapeamento, nosso exercício prático. Que, claro, aqui eu só trouxe ele, mas você vai fazer isso com muito mais tempo e calma aí na sua casa. Nicolas, qual que é o período que eu tenho que puxar? Quanto mais para trás, quanto mais dados você tiver, mais fácil vai ser essa projeção. Ok? Dando sequência aqui, nós temos a identificação da sua sazonalidade através de dados. Uma vez que você fez o mapeamento, você vai ter acesso à planilha e vai ser fácil. E nós vamos até utilizar uma inteligência artificial para que seja fácil a identificação da sua sazonalidade através de dados. Logo após, nós temos previsões e comportamentos do mercado em geral. Foi isso que eu passei aqui com o estudo do IEM, não é mesmo? Que o mercado está preparando para um 2025 promissor e é essa visão que você tem que ter aí na sua loja. Logo após, nós falamos sobre fluxo de caixa. Nós entendemos um pouquinho. Nós entendemos um pouquinho também sobre reserva financeira e a importância de ter ali uma reserva financeira. Nós entendemos também, ali ficou repetido, mas a reserva financeira
porém era prepare o seu caixa. E eu vou reajustar isso aqui na apresentação. E, por fim, nós temos o conselho de fechar o seu ano com chave de ouro. Essa é a visão que o empresário tem que ter sobre essa oficina. Foi exatamente o que eu quis transmitir aqui para você, é trazer clareza. Não é eu apontar o que precisa ser feito, até porque você é o gestor da sua empresa. E você não vem em um material, numa oficina ou num vídeo aqui no YouTube buscando simplesmente a resposta da fórmula secreta. Eu sei que às vezes um pequeno conhecimento que foi passado aqui e aplicado no seu negócio fará a diferença. Porém, como eu sempre trago e sempre vou falar, o conhecimento ele é luz, ele não é pernas. Você precisa tomar as suas próprias decisões. Bom, eu quero agradecer até aqui, né, a sua participação e não se esqueça de fazer as atividades práticas aqui, que constam aqui, que tem a ver com essa oficina. E basicamente é o quê? Levantamento de dados de faturamento, como já citei, preencher a planilha com esses dados para ter armazenamento e uma organização clara. E aqui fica a última atividade, e isso aqui é muito livre. Porém, é importante a gente ver quem vai fazer essa atividade, que é basicamente você escrever uma estratégia de gestão de risco, simulando que suas vendas vão cair 30% em um período sazonal. O que você faria? Quais ações você tomaria? Quais investimentos você faria? Qual seria a sua percepção? Isso aqui não vai ser julgado, isso aqui é importante para que você apenas tenha essa clareza. Ok? Bom, como vocês já viram, sem querer eu apertei aqui, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelos seus ouvidos e olhos aqui comigo, pela sua atenção. Eu agradeço e espero que tenha feito algum sentido essa aula para você. E um beijo no seu coração e até a próxima. Gratidão pela sua atenção. Lembre-se, conhecimento ele é luz, ele não é pernas. Você precisa tomar as suas próprias decisões. Um abraço e até a próxima.